manhã também. Então vamos lá. Nós vamos orar nesse momento, né? Mas nós estamos com o presbítero Leonai, presbítero da igreja também aqui, nossa igreja, e está participando. É Gabi, né? Gabriela, amém. Pronto. Não estava conseguindo ver aqui a foto, porque fica bem pequenininho, né? Mas nós vamos orar, nosso presbítero Leonai está conosco, e a gente vai aqui falar um pouco, né, sobre como superar crises, né, baseado em 4 personagens da Bíblia, né, homens e mulheres de Deus que enfrentaram as suas crises baseados na palavra de Deus, né? Então vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos pela tua graça. Ó Deus, abençoa nesse momento tudo que vai ser dito, tudo que vai ser pensado nesta manhã. Ó Deus, que a tua palavra nos edifique, nos encoraje, que a tua palavra, Senhor, nos anime, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Nesses dias de crise, que nós possamos encontrar na tua palavra, ó Deus, direção, auxílio, orientação, para a glória do teu santo nome, Pai. Nós te pedimos a tua bênção, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Então, Leonai, eu vou começar falando, mas a hora que você quiser falar qualquer coisa, comentar, fique à vontade, viu? Para a gente tentar fazer aqui não é uma pregação, aí depois outro prega, não, né? Então, cada um vai falar e se quiser, de alguma forma, acrescentar algum tópico, alguma coisa, fique à vontade, viu? Para a gente interagir aqui durante a ministração, tá? Eu vou começar falando da Sunamita, né? Nós nos propomos a falar de 4 personagens. Eu vou falar da Sunamita e de Maria de Betânia. E o presbítero Leonai vai falar do profeta Ezequiel e do apóstolo Paulo, tá? Como é que esses homens e mulheres venceram as suas crises, né? Então, os irmãos que estão acompanhando, pode abrir aí, segundo livro dos Reis, o capítulo 4, né, que a gente vai citar aqui alguns versículos, né, desse capítulo, tá? Segundo Reis, capítulo 4, nós vamos ver aqui algumas questões que são importantes, tá? Mas aí eu vou ler somente o momento da crise, de fato, né? Um momento em que a Sunamita, ela enfrenta a sua crise, tá? O capítulo 4 de 2 Reis, no versículo 18 ao 20, diz assim: Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Né? Então, esse texto de 2 Reis, nós vamos falar aqui da Sunamita, uma mulher que a Bíblia diz no versículo 8 que era uma mulher rica, ainda no versículo 8 fala que era uma mulher generosa, uma mulher que cuidou, né, do profeta Eliseu, tinha um desprendimento muito grande, né? Uma mulher atenciosa, porque a Bíblia diz que ela conseguiu perceber que Eliseu estava ali constantemente, né? No versículo 8 vai dizer isso, né? Que ela percebeu que sempre, né? Eliseu estava ali, passando por ali. Então, era uma mulher, verso 9, na verdade, era uma mulher atenciosa, era uma mulher que tinha sensibilidade espiritual, porque a Bíblia diz que ela olha para Eliseu e diz: Este é um santo homem de Deus, né? Então, é uma mulher crente, é uma mulher que serve a Deus, é uma mulher que tem o temor do Senhor, é uma mulher que tem discernimento espiritual, é uma mulher que tem uma linguagem familiar, uma linguagem inteligente, né? Porque quando ela vai falar com o marido, no verso 10, ela diz assim: façamos-lhes
pôs em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Olha, é sutil essa afirmação que eu estou fazendo, né? Mas é uma linguagem inteligente, porque quando ela olha a necessidade de construir um quarto para o profeta, ela não diz, marido, faça aí esse quarto, né? Mas ela usa a expressão façamos, né? Isso é uma linguagem inteligente, né? Uma mulher que tem uma sensibilidade de como tratar, o trato com o seu esposo. É uma mulher abnegada, porque o próprio Eliseu deu testemunho disso. No versículo 13, o texto diz aí, né? Este dissera a seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Né? Então Eliseu percebeu que a sunamita, ela era uma mulher abnegada, né? Era uma mulher que tinha muitas virtudes, né? E tudo isso, Elionai, né? Interessante, os irmãos aí que estão acompanhando. Binha, Deus abençoe, nossa irmã Ione também, chegando aí. Eu não consigo acompanhar aqui todo mundo que está entrando, né? Mas vai entrando aí, vai compartilhando, tá? Mas é interessante, Elionai, que essa mulher, ela é uma mulher de fé, é uma mulher que tem virtudes espirituais, é uma mulher sensível às coisas de Deus, mas tudo isso ela era mesmo sem ter filhos, né? Porque no versículo 14 vai dizer que ela não tinha filhos e que era casada com um homem já idoso, um homem já velho, envelhecido, né? A palavra ali no hebraico dá essa ideia mesmo de um homem que já está bem desgastado por conta da sua idade. E mesmo assim, não tendo filho, no contexto que essa mulher viveu, ela tinha todas essas virtudes. Então, eu quero destacar isso primeiro, né? Essa mulher, ela enfrenta o seu dia, a sua crise maior, ela consegue enfrentar a sua crise maior, não com as armas que ela adquire no dia da sua crise maior. Né? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: para ela enfrentar a sua crise maior, ela já tinha virtudes, ela já tinha comportamentos que ajudavam ela a ter esse enfrentamento, tá? Então, o que é que eu quero dizer? Nós não vamos conseguir enfrentar essa crise, Lucas, Deus abençoe, Lucas. Nós não vamos conseguir enfrentar essa crise com as armas que a gente vai adquirir agora, tá? É muito possível que quem está enfrentando bem essa crise está enfrentando pelas armas que já adquiriu ao longo da sua vida espiritual e do seu compromisso com Deus, né? Nivon está chegando também aí. Deus abençoe a cada irmão que está participando desse momento, né? Então eu estou falando da sunamita, quem chegou depois, 2 Reis, capítulo 4. E aí eu vou assim tentar ser bem objetivo, porque eu sou prolixo, né? Mas eu quero dizer aqui 4 coisas que essa sunamita, essa mulher, sunamita, gente, não é um nome próprio, tá? Só explicando também isso. A sunamita fala da região que essa mulher morava, né? Na região de Sunem, tá? Mas eu não vou também esmiuçar aqui tudo não, porque o nosso tempo é limitado, tá? Mas assim, algumas lições que essa mulher nos traz e que eu creio que pode abençoar a vida das pessoas que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, tá? Primeiro, essa mulher é uma mulher que consegue manter a calma. Manter a calma. Observe o que diz o versículo 21. O versículo 21 diz assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Né? Eu acho interessante, Elionai, o detalhe. A Bíblia diz aqui que ela saiu, mas ela fechou a porta. Qualquer mulher, qualquer homem, qualquer pai, qualquer mãe, numa situação dessa, possivelmente, pegaria o menino, saía com o menino igual a doido no meio da rua, não fechava a porta, não faria nada.
Ela sobe, vai no quarto do profeta, deixa o filho morto em cima da cama do profeta, sai de casa, fecha a porta e vai ao encontro do esposo para pedir para que ela possa ir até o profeta, né? Então, minhas irmãs, aí eu estou dando um exemplo do personagem feminino. No momento de crise, é fundamental manter essa calma, né? Manter a calma, porque se você fica esbaforido, agitado, automaticamente os seus processos mentais, né? A sua maneira de lidar com as coisas já fica diminuída. Você enxerga menos detalhes, você tem uma série de problemas aí que você vai enfrentar se você não mantiver a calma, tá? Então essa é a primeira coisa que eu vejo na sunamita. Ela conseguiu manter a calma no momento de crise. Isso é fundamental para enfrentar a crise. A segunda coisa que tem que ficar claro nesse texto está no versículo 22. O versículo 22 de 2 Reis 4 diz assim: chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Observe que apesar da Bíblia dizer que essa mulher é uma mulher tranquila, mas ela não é uma mulher inerte, né? Então, preste atenção. Na crise, não confunda calma com inércia. Ou seja, o que é um inerte? É alguém paralisado. É alguém que está tão calmo que não consegue fazer nada. Essa mulher é calma, é tranquila, é serena, diante da sua maior crise, porém, ela consegue agir. Então, ela está dizendo, eu vou correr até o homem de Deus para tomar ali alguma atitude, tá? Então, a segunda lição que eu aprendo aqui, no dia da crise, é que eu não posso confundir calma com inércia. Então, nesse momento de crise, as pessoas têm que ficar calmas? Têm, mas elas não podem ficar paradas. Elas precisam tomar atitudes, elas precisam tentar dar seguimento às suas vidas, elas precisam, né, ter energia para reagir. Tá? Não tem como nós enfrentarmos a crise parados, senão a gente vai virar alvo, né? A terceira lição que eu aprendo com essa sunamita para enfrentar a crise é que ela é comedida nas suas palavras. Observe o versículo 23, ela é uma mulher de poucas palavras. Ela não fica falando demais, tá? No versículo 23 diz assim: perguntou ele, por que vais a ele hoje? O marido dela pergunta, né? Por que você está indo procurar o profeta hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Ou seja, ela não ficou falando um monte de coisa. Ah, marido, já vem você, querendo interferir, e não sei o que mais. Não, ela está dizendo para o marido o seguinte, meu marido, realmente não é dia de festa, não é sábado, mas não vai fazer mal. Eu ir não vai fazer mal, né? Então, é muito importante isso, porque na hora da crise, as pessoas começam a falar pelos cotovelos, né? Então, tem que ter muita sabedoria no momento de crise, tá? E a quarta lição, que para mim é a mais importante, é entender que, de fato, a solução da nossa crise está em Deus. A sunamita, ela dá um show aqui, né, de fé, porque no versículo 27 em diante, o texto vai dizer assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então Geazi tentou arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou, né? Então, o versículo 29, Eliseu vai dizer, Geazi, Eliseu manda Geazi ir até o menino morto com o bordão do profeta, né? E no versículo 30, ela vai dizer, porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu, né? Então essa mulher, ela foi
interpelada, né, no caminho, o que é que está acontecendo? E ela diz, ó, tá tudo bem. Geazi tentou puxar conversa com ela, ela não deu muita bola, né? Mas assim, o fato é que essa mulher, no momento de crise, ela demonstrou uma fé extraordinária. Então fica aqui para nós, né, nessa manhã, essas lições iniciais, né? Como enfrentar as crises, né? Como é que as mulheres, aqui eu vou citar outro exemplo de mulher, mulheres do passado enfrentaram suas crises, né? E aqui eu deixo essa reflexão aí da Sunamita, tá bom? Quem está participando pode também mandar pergunta, pode também comentar alguma coisa a mais que viu aí na vida da Sunamita. Agora eu vou passar a palavra, né, para a Leonai, e a Leonai vai começar falando aí do profeta Ezequiel. Eu já estou aqui curioso para saber como é que Ezequiel venceu as suas crises, né? Fala aí, Leonai. Um bom dia, né, a todos. Paz do Senhor. Um abraço aí a todo mundo, todos os irmãos. Tá dando para me ouvir? Tá ótimo, tá ótimo. É porque eu tô ouvindo com um delay a fala do pastor, aí eu tô meio assim, parece que eu Tá tô zoando, ótimo. mas eu tô prestando atenção. Eu estou ouvindo perfeito. É, o profeta Ezequiel, vou falar aqui de forma objetiva, ele viveu um contexto de crise que foi o sentido da crise do povo dele. O povo judeu de Israel. E a crise dele praticamente é a crise de inicial de não saber o que vai acontecer. Então, naquele momento, o povo colhia os frutos de sua crise espiritual, né, por ter abandonado a Deus. E essa crise espiritual acabou gerando a crise social, a crise política, a crise econômica e a crise em todas as áreas, né? Que culminou com o cativeiro da Babilônia. E aí Ezequiel ele estava inserido nesse contexto do cativeiro, possivelmente ali na segunda leva, né, do povo. E Ezequiel era da família. E aí entra a nossa primeira lição, né? Ele era da família do sacerdote e possivelmente ser esse sacerdote lá por volta dos seus 30 anos. Porém, é estimado que lá por seus 25 anos foi quando ele foi levado, deportado para Babilônia. E aí ele foi levado e dali em diante ele não sabia mais o que ia acontecer com ele. E aí, né, primeira coisa da crise, né, é saber e esperar pelo Senhor, né? Ele não se sabe exatamente o que ele fez, como ele esperou, mas estima-se que ele esperou ali seus 5 anos no cativeiro, sem ter uma direção clara da parte do Senhor. E aí ele esperava, possivelmente, de algum jeito, como o sacerdote, né? Mas, além de esperar, a gente tem que estar disposto para esperar aquilo que vem de Deus, porque Deus não levantou ele para ser o sacerdote, né? Depois de 5 anos ali esperando, ele foi levantado para ser profeta. E aí entra a primeira lição da crise, né? Esperar por aquilo que Deus vai nos levantar, aquilo que Deus vai nos dar. Então a gente está esperando quanto tempo? 1 mês e pouco, né? De pandemia. E não sabemos quanto a gente vai esperar mais. Mas a gente deve continuar esperando, como Ezequiel esperou, e a gente não sabe aquilo que Deus vai fazer depois, né, dessa pandemia, mas a gente sabe de Deus. Então essa é a primeira lição. E esperar por Deus e estar ciente de que nossa agenda está nas mãos dele, né? Então Amém. era focada com planos, quando eu for sacerdote isso, quando Deus restaurar, que eu voltar para o templo,
possivelmente ele fazia esses planos. E aí Deus pega e diz, ó, tudo que você planejou, né, já pode esquecer. Seu chamado não vai ser esse, vai ser de profeta. E aí, né, esperar pelo Senhor e esperar por aquilo que Deus tem realmente. Então, o povo de Deus tem esse papel, diante da crise, diante da pandemia, e esperar pelo Senhor e esperar por aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Eu não sei o que Deus tem para mim depois disso, né? Os irmãos talvez também não saibam, né? Mas a gente tem que esperar. E aí, avançando de forma objetiva, não tem como ficar tratando todos os pormenores de Ezequiel, mas um segundo ponto, né? Para esperar na crise. Quem quer ficar firme na crise, né? O povo de Deus, para ficar firme na crise, tem que estar cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí, não vou ler todos os versículos, mas Ezequiel 2:2 diz assim: entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Ezequiel 3:12 diz: levantou-me o Espírito. Ezequiel 3:14: o Espírito me levantou e me levou. Ezequiel 3:24: entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. E aí, né, diante da crise social, política, econômica, em todos os aspectos que Ezequiel passou, ele só pôde ficar firme porque em todo momento era o Espírito que vinha e colocava ele de pé, levantava ele, né? Então nós também nessa crise precisamos disso, né? Quem é que vai colocar a gente de pé? Em quem é que a gente tem planos? A gente nem tem mais planos, né? Planos a gente consegue fazer. Mas se o Espírito do Senhor vir e nos colocar de pé, né? A gente vai superar toda e qualquer crise. Então essa é a segunda lição, né, de Ezequiel, né, que o Espírito vem e nos coloca de pé. E não o nosso espírito, né, não nossa força, nossa coragem, ou como é pregado muito hoje, né, a sua força de vontade. Ah, você tem que querer, pense, você pode, eu posso. Pense Isso positivo. ajuda sim, né? Isso. Isso ajuda, né? Mas no fim das contas, né, o povo de Deus vai ser levantado pelo o Espírito de Deus. Amém. E aí, o Espírito, ele tem uma característica de fazer, de gerar o sentimento que Deus tem, né? E isso aí a gente acaba falhando muitas vezes, porque quando Ezequiel ele foi tomado, lá no capítulo 3:14, ele diz assim, né? E o Espírito me levou e eu fui na agitação do meu espírito, na amargura e na indignação. E aí, estar cheio do espírito, como é que eu vou saber se na crise eu estou cheio ou não? É se eu consigo olhar para aquilo que Deus olha e aquilo que Deus reprova, se eu reprovo também. Então, Ezequiel, ele ficou indignado, amargurado, com um sentimento dele contra o pecado, quando Deus apresentou o chamado dele. E aí, estar cheio do Espírito implica nisso, né? A pandemia, por mais que tenha suas diversas implicações, mas Deus tem algum objetivo com ela. E que objetivo é esse? A gente só vai saber, só vai sentir aquilo que a firmeza de Deus, né, se a gente tiver com o Espírito. E aí eu vou para a terceira lição. Então, para superar a crise, o povo de Deus precisa ser fortalecido pelo Senhor. E aí em Ezequiel 1:3 diz: a mão de Deus estava sobre mim. Não vou ler o versículo todo, não. Em Ezequiel 2:8 diz: abre a boca e come o que eu te dou. Deus falando. E Ezequiel 3:22 diz novamente, né? A mão do Senhor. E aí, para superar, todos precisamos do quê? A mão de Deus, né, sobre nós, assim como Ezequiel tem. E aí, né?
atitudes vão ser respaldadas se Deus estiver com a gente, ficar firmes se a mão dele estiver com a gente. Isso como o povo de Deus. E aí, deixa eu ver aqui o esboço, para eu não perder. Deus fala, né? Tome, abre a boca e come o que eu te dou. E a mão de Deus sobre a gente também está em Deus. Então, depende de que a gente está se alimentando, né, nessa crise. Daquilo que Deus dá, ou a gente confia das notícias, ou do governo, ou qualquer outra coisa, da nossa inteligência de bolar um plano para superar a crise. Não, para a gente passar por essa crise, né, a gente precisa estar recebendo, abrir a boca e comer daquilo que Deus dá, abrir a mente, né, e receber aquilo que Deus nos mostra. E aí sim, né, a mão de Deus vem sobre a gente e a gente vai conseguir passar sim por essa crise. Terceiro ponto para adiantar, Ezequiel, ele passou pela crise porque ele estava cheio da palavra de Deus, cheio da mensagem do Senhor, cheio da palavra que a gente tem hoje na escrita, a Bíblia. E aí, citando Ezequiel 3:3, diz assim: dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas do rolo da palavra que te dou, né? E aí, Ezequiel 3:10, Deus diz: mete no coração as minhas palavras e então, para superar, para passar pela crise, tem que estar cheio da palavra de Deus. Então, para ficar firme, então Deus diz para ele, né? Come, enche tuas entranhas, enche teu estômago aí de todas as minhas palavras. Come esse rolo, né? Simbolizando as palavras do Senhor. E ainda mais, né? Mete no seu coração a minha palavra. E detalhe, né? E ouve-as. Então, não basta só ter a palavra, a gente mesmo ainda tem que ouvir a própria palavra para a gente. Então, não é pegar a palavra para ficar falando para os outros. Também. Mas eu tenho que pegar a palavra para mim mesmo. Então, como servo do Senhor, para superar a crise, eu também preciso estar cheio da palavra, né? Encher o estômago, né? Encher as entranhas da palavra de Deus. Contextualizando, né, encher a nossa mente da palavra de Deus. E aí, né, a gente pensa, né, que palavra que eu vou ouvir? A de Deus ou a dos homens? A gente tem duas correntes aí para seguir, né? Vamos ouvir quem? A palavra de Deus, a notícia do jornal? Que a gente escute, né, e se encha da palavra de Deus. E aí, a última tópico aqui de Ezequiel é que na crise o povo de Deus, né, deve ser o próprio sinal de Deus. Então Ezequiel ele tem uma diferença, né, que ele não fez assim milagres, talvez como os outros profetas, né, ele não fez coisas, sinais assim, pelo menos a gente não tem registro, mas ele mesmo foi o sinal para o povo, né? Ele mesmo foi o sinal simbolizando no cerco de Jerusalém, né? Ele simbolizou como o povo comeria quando fosse levado cativo. Ele simbolizou a fuga do povo que tentaria fugir. Então, ele foi o próprio sinal. E nessa crise, né, o povo de Deus tem que ser o próprio sinal de Deus. Então, já é muito comum dizer, né, quem não está com Deus não vai ler a Bíblia. Ele vai ler a vida do cristão, né? Então, para passar a crise, o cristão também precisa, né, ser esse sinal de Deus. O cristão precisa estar firme na crise, olhar para a igreja, olhar para o cristão e não ver a firmeza dele, ele vai acreditar em que depois, né? Depois que passar a crise, tá firme quando não tem problema nenhum, é bom, né? Agora o crente tem que estar firme na crise também. E aí, né? Esse é o quinto ponto, né, de Ezequiel, rapidamente. Depois, se algum irmão tiver alguma pergunta, né? Mas, aqui, né? Aí transfiro ao pastor para ele dar a continuidade. Tranquilo, tranquilo.
Rapaz, muito bom, muito bom. Eu confesso que quando você falou Ezequiel, eu fiquei pensando, né? Eu falei, rapaz, o que é que Leonardo vai me arranjar aí com Ezequiel? Porque, de fato, a gente conhece a profecia em si, mas a gente às vezes não para avaliar que o profeta ele está vivendo no tempo e no espaço a realidade da sua própria profecia, né? No caso de Ezequiel, isso é muito palpável, né? Jeremias também, a gente consegue perceber isso também na vida de Jeremias, né? Então foi muito boa a sua palavra aí sobre Ezequiel. E é isso, irmãos, né? Os irmãos que estão acompanhando aí, a gente já nós falamos, né? Eu comecei falando sobre a sunamita, dando algumas dicas de como a sunamita enfrentou a crise. E agora o presbítero Leonardo acabou de falar de Ezequiel, né? E como é bom esse ponto que a Leonardo levantou aí, de estar cheio do Espírito Santo, né? Nivon destacou aqui, Leonardo, porque eu não sei mexer muito aqui no coisa, eu tô com medo de mexer e sair do negócio aqui. Opa, aí já fiz besteira aqui, ó. Deixa eu voltar. Mas Nivon perguntou, né? Uma coisa que você colocou aí, nós estamos obedecendo a Deus ou aos homens, né? Mas o que eu queria destacar aí é isso, como é importante o homem cheio do Espírito Santo para conseguir, o ser humano, né? O crente, cheio do Espírito Santo para conseguir enfrentar as dificuldades, né? Normalmente a gente acha que o enchimento do Espírito Santo é só para as coisas, vamos dizer assim, tidas como espirituais, né? No sentido da igreja, das coisas, né, da igreja, mas não. O enchimento do Espírito Santo vai trazer reflexos em todas as áreas da vida. No casamento, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é diferente, né? Então, esse ponto aí, Leonardo citou aí vários textos, né, que fala que Ezequiel foi cheio do Espírito Santo, né? Então, graças a Deus aí pela palavra do Senhor. Tá bom? Os participantes, eu estou tentando mexer aqui no negócio aqui. Ronaldo entrou aí também, né? Deus abençoe aí meus ex-alunos aí entrando também, participando, que Deus possa abençoar. Nós vamos agora, meus irmãos, para o segundo personagem feminino, né? Eu quero falar um pouco sobre Maria de Betânia, né? São muitas Marias na Bíblia. Então eu quero agora falar João capítulo 11, né? Quem quiser acompanhar, é estudo bíblico. Eu espero que os irmãos aí quiser fazer pergunta, pode fazer, que até o final dessa live a gente vai responder. Se eu não souber responder, Leonardo responde. João capítulo 11, eu quero também destacar aqui algumas lições, né? É interessante porque eu orei e pedi a Deus assim, né? Que eu fiquei de falar de duas mulheres, e aí eu pensei, né? Quais mulheres? Porque a Bíblia tem muitas mulheres assim extraordinárias, né? E aí a primeira que me veio à mente foi a Sunamita. E depois, um tempo depois, veio a Maria de Betânia, né? E aí eu fiquei tentando relacionar a vida de uma com a outra, né? E justamente as duas viveram crises muito semelhantes, né? Claro que não tem como comparar a morte de um filho com a morte de um irmão, né? Mas são morte. As duas estão enfrentando o luto. E eu acho que é uma das crises mais terríveis, porque a morte, lidar com a morte não é tão simples, né? Cada um vai reagir de uma forma. Mas aí eu quero destacar aqui algumas lições, né? O texto vai dizer que, no versículo 5, né?
João capítulo 11, versículo 5, diz assim: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, né? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar em que estava, né? E aí o texto vai continuar e Lázaro morre, né? Lázaro morre. A gente já conhece aí a história. Eu não vou assim dar detalhes, né? Mas assim, esse episódio acontece em Betânia. Jesus era amigo daquela família, né? E aí já vem algumas lições aí que mesmo famílias que Jesus seja o Senhor, seja amigo, seja presente, famílias assim também enfrentam crises, né? Famílias assim também enfrentam dificuldades. Então, não foi diferente ali com a família de Lázaro, com Maria, com Marta, né? Ali aquela família de Betânia. O verso 14 vai dizer assim: Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Porque estava aquela conversa nos bastidores, não, Lázaro está dormindo e tal. E aí Jesus esclarece ali que, de fato, ele morreu. O verso 17 diz: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então, percebam, né, que de Betânia para Jerusalém, né, era 3 quilômetros. A distância ali, uma caminhada de 45 minutos, Jesus chegaria. Mas a Bíblia diz que Jesus só chega 4 dias depois da morte de Lázaro. Então a gente vê, esse texto de João capítulo 11 é muito rico de detalhes, né? A gente vê perfeitamente que é possível sim que homens de Deus, que mulheres de Deus enfrentem crises terríveis na sua caminhada, independente da quantidade de fé, né? Independente da maneira como essas pessoas amam ao Senhor Jesus, tá? Então, isso aqui é algumas coisas que eu gostaria de colocar. E aí é que entra a questão de Maria de Betânia, né? Marta, apesar, né, as duas são irmãs, mas a forma como Maria reage àquele problema, aquela crise da morte de Lázaro, é completamente diferente da forma como Marta reage, né? Eu gosto desse texto porque no versículo 21, Marta, quando vê Jesus, diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Ela fala isso no versículo 21. Porém, Maria fala a mesma coisa que Jesus fala. Observe. O verso 32, o texto diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou, Eleonai, exatamente a mesma coisa que Marta, sua irmã, né? Maria falou exatamente a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Maria, ela fala num tom claramente diferente, né? Porque, primeiro, ela se lança aos pés de Jesus. Segundo, ela está chorando, porque o verso 33 diz que Jesus vendo-a chorar. Então, eu penso que, apesar de ter dito as mesmas palavras, mas Maria, ela fala num tom diferente. E aí vem a primeira lição aqui, né? Eu vou ser bem assim, objetivo também. O versículo 32 vem a primeira lição, né? Se lance aos pés de Jesus, mesmo sem entender todo o processo. Maria não tinha ainda garantia nenhuma de que Lázaro iria ressuscitar. Mas ela, mesmo assim, se lança aos pés de Jesus, né? Então é importante, na hora da crise, a gente entender isso. Na hora da crise, é fundamental que, mesmo que a gente não consiga entender todo o processo,
como é que vai acabar essa crise, quando é que vai acabar, como é, se alguém da minha família vai ter ou não vai ter essa doença, como é que vai acontecer as coisas. A gente não sabe. Mas Maria também não sabia como é que ia se desdobrar aquilo. A única certeza que Maria tinha é que a crise estava instalada na sua casa. A única certeza que Maria tinha é que Lázaro estava morto e já cheirava mal. E já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. Né? Então, nós também não temos certeza de muita coisa num momento desse. Né? As pessoas ficam perguntando para a gente, ainda mais a gente que é pastor, é presbítero, né? As pessoas acham que a gente tem assim, um portal ligado assim 24 horas com o céu, né? A gente tem essa conexão assim infinita, né, com Deus. Então, as pessoas pensam isso, mas na verdade não é bem assim. Nós também temos as nossas dúvidas, né? Nós também não sabemos de tudo, né? A nossa irmã Nice está falando, saudade das suas aulas, das suas lições na escola dominical, presbítero. Amém. Então, de fato, nós não temos resposta para tudo. E Maria também não tinha resposta para a sua crise. Maria não tinha resposta para a morte do seu irmão. Por que meu irmão morreu? Mesmo nós sendo amigos daquele que é a ressurreição e a vida. Por que tudo isso? Mas mesmo sem ter a resposta, ela faz o que todos nós devemos fazer na hora da crise. Se lançar aos pés do Salvador, né? O versículo 32 diz, lançou-se-lhe aos pés de Jesus, né? Então, essa é a primeira lição aí que a nossa irmã Maria de Betânia, ela nos dá. A segunda, está logo no versículo seguinte, no versículo 33, que diz assim, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, né? Essa é a segunda lição que Maria nos traz, que é a lição do quebrantamento, tá? Não é só orar, não é só se lançar aos pés de Jesus, mas é fazer isso de maneira quebrantada. As lágrimas, né, meus irmãos, as lágrimas, elas são poderosas diante de Deus, né? Há um poder extraordinário no quebrantamento. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, nessa manhã de estudo, de reflexão, que a gente possa lembrar disso, que Maria se lançou aos pés de Jesus, Maria se quebrantou com lágrimas, com choro, né? E tudo isso ela viu a glória do Senhor, porque a gente já conhece o final da história, né? Lázaro é ressuscitado. Mas assim, para a gente não achar que esses personagens da Bíblia são tão extraordinários, é por isso que eles conseguiram superar a crise e nós não somos como eles, eu quero dizer para os irmãos que no verso 20, Maria, ela deixa muito claro que ela era como qualquer um de nós, né? Maria de Betânia, ela também tinha o seu lado, a sua reação, às vezes, impensada, né? As suas emoções fúteis, né? O versículo 20 diz assim, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Marta foi logo ao encontro de Jesus. Porém, Maria, a Bíblia diz, Maria, porém, ficou sentada em casa. Tá? Maria, é possível que Maria estivesse de birra, né? Ele demorou esse tempo todo, agora eu não vou fazer esse esforço todo, não, vou ficar aqui na minha. Né? Não sei. O fato é que esse momento da história me parece que é o aflorar da naturalidade nossa, né? Ou seja, nós somos assim. Em momentos de crise, a gente também tem esse lado, tá? Mas aí a gente vai ter que escolher qual é o lado que a gente vai deixar aflorar mais. É a nossa birra, é a nossa chateação com prejuízo, talvez, que nós estejamos tendo, com as coisas que a gente não está conseguindo fazer, com impedimento, porque eu acho que não era bem assim, eu acho que a prefeitura exagerou, eu acho que o governador... Então, a gente
nesse processo de crise, pode escolher não correr logo aos pés de Jesus, né? Mas, graças a Deus que Maria, ela era sensível, né? E ela não ficou muito tempo naquele contexto, né? Quando ela viu Jesus, aí ela se desmanchou e buscou realmente ao Senhor, né? Então, eu creio que são lições também que nos ensinam a enfrentar as nossas crises, tá bom? Agora a gente vai ouvir mais aí, Eleonais. Se quiser fazer alguma consideração sobre Maria, né? Fica à vontade, e aí logo depois entrar aí com o apóstolo Paulo. Amém. Eu ainda estou com dificuldade um pouco de sincronizar o áudio, mas acho que no final aí tá dando, né? Para entender. Então, falar do apóstolo Paulo, o pastor falou de Ezequiel, eu escolhi Ezequiel justamente porque o pessoal normalmente não repara muito, né, na figura do profeta e tal. Aí eu pensei, vou pegar um bem diferente aí para para falar. E o apóstolo Paulo já é mais difícil falar dele, né? Porque tem tanta coisa e tem, assim, muita coisa e às vezes a gente fica perdido. É o que eu vou falar de Paulo, né? Então, peguei, assim, um texto principal, alguns trechos, né, para falar da crise. E talvez alguém pense, mas não tem graça, né, me falar de Paulo, que já estava talvez assim no nível de cristianismo, né, bem acima de dedicação e tal, né? Mas não, né? Aquilo que a Bíblia traz é para todos nós, né? Independente se é apóstolo, se foi o apóstolo Paulo ou se não foi, né? E aí eu peguei o texto-chave aqui, que é o de, deixa eu pegar, que é o 2 Timóteo 2, 8 e 9. Diz assim: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, esse texto aqui, para mim, resume toda a vida de Paulo, toda a vida dele depois da conversão. Mas, para introduzir, uma frase de Tozer fala bem assim do que eu vou tratar aqui agora, de forma bem objetiva. Ele diz assim, né? Qual é a visão de mundo que o cristão tem? Porque pode-se ter duas visões. O mundo é o campo de batalha ou é um local de lazer? E aí, né, fica essa questão. Outra questão que ele coloca, né? Neste mundo, o cristão está vivendo a sua vida para a sua vida verdadeira, sua vida eterna. E essa visão de mundo é o que vai dizer como é que a gente supera. E é basicamente o que o apóstolo Paulo fez. Qual é do que o apóstolo tinha? Qual a visão de mundo que a gente tem que ter? Minha vida é só isso aqui mesmo? É o que está aqui? Porque se for, né, eu vou passar pela crise de um jeito. Porém, se aqui for meu campo de batalha, for meu local que eu vou aprender para a minha vida eterna, aí eu vou passar pela crise de outro jeito. E o apóstolo Paulo, ele viveu assim, né? Ele entendeu que o mundo não era o local dele, não é o país dele, né? A habitação dele, né? Como ele diz, né? Somos estrangeiros. E aí o ponto-chave para passar na crise é lembrar disso, né? Nós somos estrangeiros. E no texto que a gente leu, de 2 Timóteo, diz assim, né? Qual foi o conselho para Timóteo? Foi que Timóteo lembrasse de Jesus Cristo. Lembrasse de Jesus Cristo ressuscitado. E aí, Amém. né? Ressuscitado. E tem lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, né, que ele diz, né, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então a gente não poderia estar crendo em nada aqui se a gente não acreditasse que Jesus Cristo ressuscitou. Então por isso essa ênfase, né, de Jesus Cristo ressuscitado. Porque lembrar de Jesus Cristo na cruz lá pendurado gera um tipo de vida.
Mas lembrar dele pendurado e lembrar que ele ressuscitou depois gera outro tipo de vida superior. Então, por isso, não é Cristo e ele ressuscitado. Então, em resumo, como é que o cristão vai passar pela crise? Lembrando de Jesus Cristo. Basicamente, esse é o resumo da vida do apóstolo. E a gente vê isso em todas as cartas dele, né? Ele falando das dificuldades, das crises dele. E todas ele falam, né, de Jesus Cristo ressuscitado. Então, que os irmãos fiquem com. Qual é o ponto-chave do apóstolo Paulo? Lembrar Jesus Cristo ressuscitado. E aí, né, lá em Filipenses 3, ele diz, né, o que era lucro para mim virou perca, né? Em outra parte ele diz refúgio, esgoto, tudo isso que eu dava valor já não tem mais valor. Então a crise mostra aquilo que a gente dá valor também. O que é que a gente está sentindo mais falta nessa crise? Então talvez isso é o que a gente dá mais valor, né, nas nossas vidas. Mas aí o apóstolo entra, né? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. E aí, nesse Amém. sentido, ele também diz em Filipenses 3, né, as coisas para alcançar Cristo, para ganhar o Cristo. Então, para Timóteo, o conselho foi esse. E para a igreja também o conselho é esse. Como é que a gente vai passar pela crise, pelos problemas, pelas aflições? Lembrando de Jesus Cristo e ele ressuscitado. E aí, nesse mesmo intuito, ele pôde continuar, né? No final também, Timóteo dizer, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí, como é que o cristão vai vencer essa crise? Combatendo, vivendo, né? Completando sua carreira, guardando a sua fé. E como é que ele chega nisso? Lembrando Jesus Cristo ressuscitado. E aí, para fechar, lembrar Jesus Cristo ressuscitado tem algumas implicações. Primeiro, quando a gente lembra de Jesus ressuscitado, a gente lembra dos tesouros, né? Que tesouros a gente tem na nossa vida? E aí, citando de novo as cartas de Paulo, ele diz, né, lá em 1 Timóteo 1,12, ele fala: eu sei que tenho crido e estou bem certo. E aí, citando o hino, né, que fica mais fácil, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, lembrar Jesus Cristo ressuscitado me lembra quais são os meus tesouros. E aí é interessante, né? Porque os tesouros aqui da terra, eles podem ser todos afetados, né? Podem tudo se perder. Mas o tesouro lá no céu não é afetado. Não é Amém. corroído, né, pela ferrugem, não é roubado pelo ladrão. Então, diante da dificuldade, Paulo lembrava de Jesus Cristo ressuscitado e pensava, né, meu tesouro não está aqui na terra, meu tesouro está lá no céu. E Jesus é poderoso para guardar esse meu tesouro, né, até o dia final. Então, para Amém. passar pela crise, a gente fala muito de ter uma segurança, uma garantia. E aí eu lanço esse questionamento, né? Qual a segurança dos cristãos de hoje? Qual é o tesouro dos cristãos de hoje? Aqui na Terra, eu sinto muito, né? Passar muito aperto, muito mais necessidade. Mas se esse tesouro estiver no céu, guardado por Jesus Cristo, né? Quando a crise vir, nós vamos lembrar: Jesus Cristo ressuscitado significa que meus tesouros estão todos guardados lá no céu e tudo aqui pode se perder. Afinal, né? Meu tesouro não está aqui mesmo, minha pátria não é aqui mesmo. Então, o apóstolo, ele tinha esse sentimento, né, de lembrar Jesus Cristo em meio às suas dificuldades. E, completando disso, né, Jesus disse, né, juntai tesouros lá no céu, né, só citando. E aí, a gente até nem fala muito disso, né, porque lançar uma pergunta, depois não vai dar tempo, alguém responde, né, ou depois tem que ter uma mensagem só para isso. Como é que junta tesouro no céu? Como é que faz? Sabe muito bem juntar tesouro na terra, né? Uns mais, outros menos. Mas e juntar tesouro no céu? Quem é que sabe? Quem é que pode ensinar aí? Ó, isso aqui eu juntei, tá lá guardado no céu, né? Então é uma coisa a se pensar, né, nessa crise.
Que Sim. tesouros a gente tem juntado no céu? O cristão sabe juntar tesouros no céu? E aí sim, né? Primeira lição, né? É lembrar que os nossos tesouros estão na nossa pátria celestial, né? Guardados por Jesus Cristo. Então, a Amém. lição de Paulo, né? Lembrar de Jesus Cristo. Aí, para adiantar, a segunda lição é lembrar da glória futura, né? E aí, em Romanos 8:18, né, que só fala no abreviado, sem ler o versículo, diz, né, as aflições, os sofrimentos do Oi, presente Leonardo. não podem ser comparados. Hã? Eu acho que vai cair, porque é 1 hora, né? Pelo que está contando aqui, 17 segundos. Não sei se apareceu o reloginho para você aí, mas aí a gente faz como? A gente volta, né? A Aham. gente volta para terminar. Viu? Se cair, mas pode continuar, eu acho que vai cair. Não sei dizer, não.